Meus irmãos e irmãs, a liturgia deste sexto domingo do tempo comum oferece-nos um tema muito importante para refletirmos, para escutarmos Deus falar conosco. É um tema da felicidade. Todos nós temos no profundo do nosso coração, da nossa alma, um anseio pela felicidade, não é? Todos nós queremos ser felizes. E Jesus hoje fala disto: bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados, bem-aventurado quer dizer feliz. Então, quem são os felizes? Para quem está reservada a felicidade? E quais as indicações que Jesus hoje nos traz? O tema da felicidade é uma realidade muito cara para a humanidade, para a nossa existência. Antes de comentar mais diretamente o Evangelho, gostaria de lembrar um autor, um homem do século XX, chamado Viktor Frankl, que fala desse tema da felicidade. E eu acho que cabe muito bem trazê-lo à luz deste Evangelho. O que ele pensa? Viktor Frankl é um médico psiquiatra austríaco que morou em Viena, que viveu no tempo da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, e foi prisioneiro em campos de concentração, entre eles Auschwitz. É autor de um livro famoso, Em Busca de Sentido, né? Aqui nós encontramos para lê-lo. E Viktor Frankl, quando ele fala da felicidade, ele revela aquilo que nós podemos constatar, que ele diz que a felicidade é uma realidade que nós não podemos buscá-la diretamente. Porque exatamente ao fazer isso, nós não a encontraremos. Nós vamos perder a felicidade se buscá-la diretamente. Querer ser feliz, e para isto, fazer mundos e fundos, né? Como dizem. Perseguir a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu busco a felicidade nisso, busco a felicidade naquilo. E Viktor Frankl diz que não dá certo. O que vai resultar é uma experiência de frustração, de vazio, de doença, de destruição, por assim dizer. Mas é o que nós vemos verdadeiramente. Porque nós, se brincarmos, nós acabamos vivendo isso, tendemos a buscar a felicidade no prazer, nos prazeres, nos confortos, no poder, no ter, no dinheiro, na fama. Como desenfreadamente muitas pessoas vivem isso, e como nós também podemos viver isso, e mormente vivemos. E Frankl diz que a felicidade é uma realidade que se alcança como resultado de outra busca de valores, busca de realidades que preenchem verdadeiramente a existência humana. A felicidade, ele diz, o ser humano, ele não é da felicidade que ele precisa, buscada diretamente, que ele precisa de razões para ser feliz. E então, quando uma pessoa se dedica a uma causa nobre, quando uma pessoa se lança a realizar valores, quando uma pessoa se dedica ao outro de forma abnegada, de forma oblativa, quando tem uma causa, uma missão, e se dedica àquela missão, lançando-se para além de si mesmo, quando ela serve a Deus, e então são razões que vão ter como resultado a felicidade. Ele diz: a felicidade é um efeito colateral, né, destas razões que o ser humano
encontra e realiza valores, coisas elevadas que chamam e pedem esta saída de si, de não estar preocupado consigo, de não buscar prazer, de não buscar autossatisfação, de não entendem isso? A felicidade é o resultado de algo mais importante. Então nós não devemos ficar preocupados com a felicidade, enquanto busca direta na vida. É um efeito colateral. E então, quando a pessoa vive isso, a vida dela se enche de sentido, de plenitude, porque sai de si. Deu para entender essa ideia? Sim? Isso tem tudo a ver com o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que passam fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas ele diz: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Ai de vós que hoje riem, porque havereis de chorar. Ai de vós que são já saciados, que buscam a saciedade, porque passareis fome. Então, esta lógica do reino de Deus, ela é uma lógica diferente das nossas tendências naturais, né? Exatamente, a pobreza é uma realidade que na mentalidade mundana é algo que é sinônimo de infelicidade, de desgraça, né? De desventura. Mas Jesus está dizendo que felizes são os pobres. Não necessariamente pobres materialmente falando, mas pobres aqui quer dizer que estão de coração aberto e que não estão apegados às coisas passageiras, aos bens, ao dinheiro, às posses, mesmo que as tenha, e às vezes as tenha até de forma considerável, mas se o coração está destacado disso e não coloca nisto o sentido da sua vida, a sua busca, a busca de poder. Os pobres, por que deles é o reino dos céus? Exatamente porque são desprendidos e o coração aberto para deixar Deus reinar na sua vida. Quantas pessoas que passam aperto, né? Financeiramente falando até, mas são pessoas felizes, porque confiam em Deus. Pessoas também de posse, mas desapegadas. E o dinheiro não é uma finalidade, a posse não é uma finalidade, mas é um meio para glorificar a Deus, para servir, para ajudar os outros. E, no fundo, se perder o que tem, a vida continuará tendo sentido. E às vezes até mais do que antes. Os que buscam rir, saciar-se neste mundo, ou seja, satisfazer todos os prazeres, os que se deixam levar, os que se deixam arrastar. Jesus está dizendo que são mal-aventurados, porque o que vale são os bens eternos. O que vale é o crescimento espiritual. O que vale é desenvolver a nossa vida, orientando-a para aqueles valores, aquelas realidades verdadeiras, consistentes, que não passam. Valores.
realidades espirituais, valores vividos na família, no amor mútuo, no respeito, na entrega de si, valores vividos numa vida responsável, que busca o discernimento, captar de Deus o seu dever, a sua missão nesta vida. Valores que não são efêmeros, mas que ficam, que são marcas do eterno e da eternidade nesta vida. E portanto, as bem-aventuranças são realidades que já começam a ser vividas aqui. Esta felicidade significa que a alma experimenta uma plenitude, a alma experimenta uma alegria, uma segurança, e mesmo em meio às dificuldades, às provações, às cruzes, às dores, se o coração está orientado, se a vida está orientada para a eternidade, para Deus, para o reino de Deus, para a sua missão, existe ali uma felicidade escondida no profundo da alma. Quem vive isso sabe do que eu estou falando, quem tem experimentado isso. Mas ai de vós ricos. Então Jesus está hoje dando para nós um norte, uma orientação. E esta felicidade, ela será plena no céu, no reino dos céus, na eternidade, com Deus. É uma realidade futura, mas que já começa a acontecer agora, porque o reino de Deus está no meio de vós, disse Jesus. Então nós já conseguimos viver isto. Vamos pedir essa graça de uma reorientação da nossa vida, a graça e o dom do Espírito Santo de compreendermos os valores do reino dos céus, e podemos caminhar nisso. É interessante que a felicidade, o tema da liturgia de hoje, está ligado a uma outra realidade muito importante, que é a confiança em Deus. A confiança. No Salmo nós cantamos, é feliz, quem é que é feliz? Quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Quem a Deus se confia. E a primeira leitura de Jeremias, profeta Jeremias, Deus nos fala por meio da boca do profeta, dizendo bem isso, bendito, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Maldito o homem que confia no homem. Não quer dizer que nós não devemos confiar nas pessoas, não é isto. Mas é quando nós confiamos em pessoas, quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós colocamos nossa confiança nas realidades materiais e prescindimos de Deus. E deixamos Deus de lado, e Deus não é o primeiro. Esta falta de confiança em Deus e a confiança nas realidades. Outras, que são passageiras, sem consistência. O profeta diz que é uma comparação, dizendo que são como cardos no deserto, não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo. Irmãos, nós tendemos, infelizmente por causa do pecado original, a confiar mais em nós mesmos do que em Deus. E a confiar mais nos outros, às vezes, do que em Deus. Nós precisamos pedir essa graça, porque ao não confiarmos em Deus, as realidades da nossa vida são muito frágeis, são muito superficiais, e as coisas que nós fazemos fora de Deus e sem confiar em Deus, são realidades que, no fundo, não preenchem nossa alma, que vão se revelar realidades que causam insegurança, e até vazio, e que nem sempre darão folhagens verdes, não daremos frutos,
não somos verdadeiramente fecundos na vida, no amor. Mas quando confiamos em Deus, quando estamos com Ele, quando Ele vai fazendo as coisas, nós vemos esta verdade que é como uma árvore plantada junto às águas. As raízes se estendem em busca de umidade, não teme a chegada do calor, a folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Essa confiança em Deus. Precisamos dessa confiança para viver as bem-aventuranças. E por que não confiamos? A liturgia de hoje também dá uma dica. Maldito o homem que confia no homem e sua força consiste na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. O coração que se afasta do Senhor é o coração que não é bendito, que não confia. O afastar-se de Deus, realidade que começou no pecado original, é a causa da falta da confiança que hoje nós vivemos. Como iremos então confiar em Deus? Fazendo o nosso coração se voltar para Ele, aproximar o nosso coração de Deus, reaproximar. E isso pede de nós então intimidade com o Senhor, com Jesus. Isso pede de nós estarmos na presença dEle. Isso pede conhecimento de coração a coração. Nós confiamos numa pessoa quando conhecemos essa pessoa, não é assim? Quando nós conhecemos verdadeiramente uma pessoa, do conhecimento brota a confiança. Vai ser conhecendo o coração de Jesus na intimidade da oração que nós vamos crescer na confiança. Porque esta confiança, irmãos, fundamental para a nossa vida, ela é um dom do alto, ela é uma graça que nós recebemos de Deus. Não é uma realidade humana que nós produzimos. A confiança, felizes os que confiam no Senhor, esta confiança que traz felicidade é um dom de Deus, é um dom do alto, é Ele quem infunde na nossa alma. E é isso que dá força para nós, é isso que dá alegria. É uma rocha firme, nosso Senhor é uma rocha firme e que nos dá firmeza quando nós estamos amparados pela confiança no Senhor. Portanto, é fundamental para viver as bem-aventuranças e para confiarmos no Senhor, para encerrar a homilia, é fundamental esta intimidade com Jesus. Que nós rezemos, que nós aprendemos a estar aos pés do Senhor, a escutá-lo, a receber dele o seu Espírito, o seu toque da graça, a nos abandonar a Ele, a repousar nosso coração em Jesus. Você precisa crescer nisso, e eu também, precisamos aprender isso. É feliz quem a Deus se confia, porque confiando em Deus, nós alcançaremos a graça de um coração pobre, de nos saciar das graças que Ele nos concede. Por isso nós os louvamos, Senhor, nesta noite, por esta palavra que o Senhor dirige a nós, falando-nos da bem-aventurança, mostrando-nos, Senhor, que quereis nos fazer felizes, quereis que vivamos já hoje, nos nossos tempos, na nossa vida e nossa existência, aquela experiência de graça e de plenitude, de segurança e de alegria, de força e de perseverança, a experiência da felicidade que vem de vós. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos a nossa vida buscando as coisas verdadeiras, valores espirituais, crescermos espiritualmente, destacando-nos, Senhor, desta busca desenfreada que assistimos e vivemos, daquelas realidades que no fundo nos trazem infelicidade. Por esta Eucaristia, concedei-nos, Senhor, uma nova intimidade convosco, para que assim, crescendo na confiança, possamos nos abandonar nas vossas mãos.
Por isso, vinde, Senhor, saciar-nos nesta noite. Amém.